Afinal de contas, Lu, quando eu estou sendo uma pessoa mais produtiva? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. O que acontece? Quando a gente fala de produtividade, muita gente pensa em fábricas, né? Então, produtividade na fábrica, como que acontece essa produtividade? Só que a produtividade, ela está totalmente ligada à gestão do nosso tempo, a como a gente utiliza o nosso tempo e mais, quais os resultados que a gente obtém nessa gestão de tempo. O que eu quero que vocês prestem atenção? Aqui, ó, eu fiz uma divisão entre produtividade interna e produtividade externa. Para ficar mais claro mesmo, para a gente conseguir visualizar isso e contextualizar essa questão da produtividade, tá? Então, quando a gente fala, imagina que você tem uma empresa, que você é gestor de uma empresa, você é gestora de uma empresa e você quer melhorar a produtividade. Aí vem alguém e fala assim para você, olha, eu ajudo a sua empresa a ser mais produtiva, eu ajudo a sua equipe a ser mais produtiva. De que forma que a gente consegue traduzir isso? Então aqui, ó, eu coloquei alguns tópicos só para a gente conseguir entender. Vamos lá. Quando a gente fala de gastar menos insumos, eu tô sendo uma pessoa mais produtiva. Então, pensa o seguinte, pensa que a tua equipe, de repente, é uma equipe que gasta, sei lá, 2 resmas de papel por mês, por exemplo. E aí você consegue conscientizar a tua equipe, você consegue conscientizar os teus funcionários de que nem tudo precisa ser impresso. Que a gente consegue armazenar muitas coisas, muitas informações e que a gente não precisa imprimir aquilo. Então, a partir daí, você ganhou produtividade, porque você deixou de consumir aquele tanto de papel que você consumia, aquele tanto de tinta que você consumia, você ganhou dinheiro, você poupou dinheiro, então você ganhou produtividade, tá? Você diminuiu os teus insumos, você diminuiu a quantidade de energia que você gastou para imprimir o papel, por exemplo. Isso no Lean a gente fala que são os desperdícios. Então dá para mapear os desperdícios dentro da sua empresa. Quando você mapeia esses desperdícios, você começa a ganhar produtividade interna. Para você fazer isso, você precisa engajar a sua equipe, entender o fluxo de cada departamento, o que cada departamento faz efetivamente, aonde estão as oportunidades de melhoria, para daí então você focar na melhoria da produtividade. Então, esse é o ponto 1. Outra coisa, gastar menos tempo fazendo bem feito. Às vezes as pessoas falam, eu vou fazer mais rápido porque aí eu vou estar sendo mais produtivo. Não é essa a ideia, tá, gente? A ideia é a seguinte, para você ser mais produtivo, você tem que sim gastar menos tempo, mas continuar fazendo de uma forma excelente. Se você entregar, mas tiver retrabalho, você não está sendo uma pessoa produtiva, percebe? A produtividade, ela está ligada ao fazer mais com menos. Então eu vou obter mais resultados com menos esforços, eu vou obter mais resultado com menos tempo. Essa é a ideia. Se você não fizer isso, você não está sendo uma pessoa produtiva. Tá? Então, quando a gente fala aqui, ó, gastar menos tempo fazendo bem feito, como que eu consigo gastar menos tempo, Lu? Como é que eu consigo melhorar essa minha produtividade? Explica pra mim. Então, assim, gente, quando a gente vai começar um projeto, se a gente não planeja esse projeto, o que acontece é que a gente sai fazendo. E aí, invariavelmente, você acaba tendo retrabalho, porque você não planejou os passos. Você saiu fazendo, você saiu andando. Então, quem não planeja não consegue melhorar a produtividade. No Brasil, infelizmente, as pessoas têm muita dificuldade em planejar. Elas saem fazendo as coisas achando que não, coloca aí, vamos lá, manda bala que a gente vai conseguir. Gente, não é assim.
Produtividade está ligada à estratégia, está ligada a planejamento. Se você não planejar a forma como você vai conduzir a sua empresa, se você não planejar os objetivos que você tem, você não vai melhorar a sua produtividade. Não adianta, não tem fórmula mágica, gente. Quem falar para vocês de forma diferente vai mentir para vocês. Tá legal? Então, não se iludam. Então, gente, assim, olha, gastar menos tempo fazendo bem feito, é isso que a gente tem que fazer. Para isso, a gente tem que se planejar. Então, qualquer coisa que você vá começar a fazer na sua empresa, você precisa desse planejamento, tá? Então, por exemplo, a gente vai mudar a forma de atender o nosso cliente ou o nosso paciente. Legal. Vamos mudar a forma? Maravilha. Como vai ser? Como que é essa nova forma? Quem que está envolvido? O que eu preciso para modificar isso? De que forma? Quando a gente vai começar a aplicar essa metodologia nova? O que a gente vai fazer para mensurar se isso está tendo resultado ou não? Tudo isso, gente, faz parte do planejamento. Se a gente não fizer isso, a gente não está planejando e a gente não vai conseguir mensurar os resultados, por isso a gente não vai conseguir saber se a gente está sendo mais produtivo. Percebe? Olha como a produtividade está totalmente ligada a planejar. Vocês precisam começar a planejar dentro da empresa de vocês, vocês precisam começar a planejar dentro da vida de vocês. Porque se a gente não planeja, a gente entra sempre na síndrome da Alice. Qualquer caminho serve. Alice no País das Maravilhas, tá? Aqui, ó, quando a gente fala ter mais resultados com menos esforços, com menos esforço. Se eu tenho clareza de para onde eu quero ir, eu diminuo a quantidade de energia que eu tenho que colocar muitas vezes, porque eu não me distraio com outras coisas. Eu fico uma pessoa mais focada. E quando eu aumento o meu foco, eu diminuo o meu esforço. E quando eu falo de esforço aqui nesse sentido, não significa que, ai gente, vamos dar um gás, vamos focar nisso daqui e vamos colocar nossos esforços. Não, isso tá ok. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem uma energia basal, gente. Chega no final do dia, e eu sempre bato nesse ponto, chega no final do dia, o que acontece é que a gente cansa, a energia acaba. Sabe quando você fala assim, nossa, quero sofá, pelo amor de Deus, não aguento mais. É isso que eu tô querendo dizer. Então assim, ó, ter mais resultado com menos esforços aumenta a sua produtividade, uma vez que você tem foco, você tem direcionamento, você tem planejamento. Quando a gente planeja, a gente sabe onde a gente quer chegar, tá? Então assim, ter uma equipe mais engajada. Quando a gente tem uma equipe engajada, automaticamente a nossa produtividade melhora. É automático, gente. Sabe por quê? Porque todo mundo tá puxando a corda para o mesmo lado. Quando a equipe tá engajada, todo mundo tá dando ideias no mesmo sentido. A galera quer ver aquele negócio dar certo, sabe? Então você vê a energia das pessoas somando na mesma direção. E aí você ganha produtividade. Para a gente conseguir manter uma equipe engajada, é sempre muito importante que a gente tenha sinceridade. Para manter uma equipe engajada, a gente precisa ter sinceridade no que a gente fala. A gente precisa dar clareza para a equipe que está envolvida de para onde a gente está indo, aonde a gente quer chegar, quem está a nosso favor, o que cada player vai fazer. E aí a gente consegue delegar, e aí eu já fiz um outro vídeo sobre delegar e delargar, mas é muito importante a gente entender que para a equipe estar engajada, você precisa deixar todo mundo na mesma página. Quando a gente deixa todo mundo na mesma página, o que acontece é que as pessoas sabem os passos a seguir. Ainda que elas estejam trabalhando remotamente, ainda que cada um esteja trabalhando no seu tempo, o que hoje em dia a gente está vendo que é cada vez mais comum, a gente vê que as pessoas têm um direcionamento. Então eu tenho gente que trabalha aqui comigo que está tão engajada que às vezes tá de noite e eu falo assim, nossa, acho que a pessoa tá descansando. Não, ela tá fazendo alguma coisa. E não é porque é prazo e ela tá obrigada a fazer. É porque ela tá curtindo a jornada. Ela entrou no flow.
Por isso que eu falo que quando a gente entra no flow, invariavelmente a gente é mais produtivo, porque a gente tem clareza de para onde a gente vai, a gente gosta, tem desafio, mas a gente está se capacitando. Então, quando você capacita a tua equipe, quando você dá clareza para a tua equipe, você ajuda ela a ser mais produtiva. Consequentemente, a sua empresa é mais produtiva. Então, olha que legal. A gente tem que olhar sempre para pessoas. Sempre para pessoas. Eu tenho uma grande amiga, a Cláudia, que ela fala muito de ativação de potenciais. Ela fala muito dessa questão de a gente ativar o que as pessoas têm de melhor. E eu concordo pra caramba com ela. Por quê? Porque quando a gente consegue realçar nas pessoas o que elas têm de melhor, elas automaticamente entram no flow. Elas automaticamente fazem aquilo lá cada vez mais porque elas curtem o que elas fazem. Então é aquela galera que começa a produzir e você fala assim, e aí, você não vai parar? Não, peraí, que eu tô curtindo o que eu tô fazendo, sabe? Então é muito legal, porque você consegue unir o que é necessário com aquilo que você ama fazer. É muito bom quando você consegue colocar pessoas nessas posições e você consegue fazer com que elas produzam mais porque elas estão curtindo a jornada. Então sempre olhe para pessoas. Para você ter engajamento de pessoas, é necessário que você entenda as pessoas, que você olhe para as pessoas. Porque se você não olhar para as pessoas, você vai colocar pessoas ali de forma técnica, mas você não vai reparar se ela tem brilho nos olhos. Se ela tiver brilho nos olhos, se ela conseguir fazer os olhos dela brilhar, ela vai conseguir fazer os olhos de outra pessoa brilhar. Então aí tá o engajamento, aí tá aquela coisa bacana de acontecer, tá? Aqui a gente está falando, ó, ter mais clareza de objetivos e valores. Acabei de mencionar isso. Quando você internamente dá clareza para as pessoas de para onde a gente tem que remar, fica muito mais fácil de a gente aumentar a nossa produtividade, porque as pessoas já têm claro as condutas que têm que ser seguidas, os valores que são implementados dentro daquela empresa, as pessoas já têm clareza de o que é certo e o que é errado ali, o que deve e o que não deve ser feito, e aí você não tem retrabalho, e aí você não tem aquela coisa de, ai, mas eu não sabia que não era para fazer assim. Não, ela sabia. Você fez uma boa integração, você fez um bom onboarding para a pessoa entrar lá e conhecer os valores da empresa, saber, tá, gente, olha, a gente rema para este lado, a gente não rema para esse. Isso daqui é permissível, isso daqui é inadmissível, sabe? Então, quando você também coloca para o teu colaborador o que pode e o que não pode ser feito, fica muito mais fácil de trabalhar, muito mais fácil. Por quê? Porque ele já tem clareza, ele não precisa perder tempo procurando, mas será que isso daqui pode ser feito? Será que isso daqui não pode ser feito? Como será que eu faço isso ou aquilo? Então pensa, gente, tempo, energia, produtividade, tá? Prestem sempre atenção nisso. Aqui são alguns elementos, existem muitos outros, mas eu tô trazendo isso daqui para vocês verem que a produtividade está sempre ligada a pessoas, tempo e dinheiro. Sempre, gente, sempre. Então eu vou ter mais produtividade quando eu falar que as pessoas elas estão engajadas, eu vou ter mais produtividade quando eu tenho mais resultados internamente, quando a gente não tem tanto turnover. A gente tem muito turnover em algumas empresas, por quê? Porque as pessoas não estão engajadas, porque os gestores não estão conseguindo entender aquelas pessoas. A empresa não está conseguindo passar os valores dela para essas pessoas. Então, quando isso acontece, a gente tem um alto turnover, porque as pessoas não querem ficar lá, elas não veem uma razão de ficar lá. E não necessariamente, nesse caso, a razão é grana. Claro que a grana importa, mas hoje a gente tem uma geração que a gente percebe nitidamente que às vezes por 10 reais, 20 reais essa pessoa muda, mas não necessariamente é pela grana propriamente dita, mas é porque ela não sente mais prazer de estar ali, sabe? Ela não se sente uma pessoa produtiva, ela não sente que ela é uma pessoa pertencente àqueles valores, àqueles propósitos. Então isso é uma coisa super importante para a gente prestar atenção e entender como que eu melhoro a minha produtividade. Aqui. Dei um monte de exemplos para vocês.
Aí vamos falar da produtividade que eu chamo de produtividade externa. Legal. Lu, o que é a produtividade externa? Por exemplo, mais reconhecimento dos serviços prestados. Eu tenho um cliente e eu percebo que tudo que eu faço ele fala, nossa, que legal, nossa, a Lu tá lançando um curso, nossa, deve ser demais. Ou então eu gero um post ou coloco um artigo e essa pessoa fala, caramba, que legal, vou parar para ler. Então eu tenho um reconhecimento dessa pessoa, ela tá colocando a minha empresa como uma empresa que merece ser ouvida. Eu estou tendo credibilidade. E com isso, gente, vai acarretar um monte de outras coisas, mas invariavelmente eu estou ganhando produtividade. Porque se eu gero um post e 10 pessoas leem, é diferente de eu gerar um post e 100 pessoas leem. Porque se a gente colocar por base a história do boca a boca, imagina que uma pessoa conta para mais duas. Se eu tiver 10 pessoas, vezes 2 para cada uma, eu tenho um número. Mas se eu tiver 100, eu tenho um número muito maior. Então vocês percebem, a produtividade está ligada ao reconhecimento. Quando eu tenho reconhecimento, as pessoas entendem o valor que eu entrego. Então, invariavelmente, eu consigo aumentar o meu ticket. Porque eu não estou mais vendendo preço, eu estou vendendo valor. E quando a gente vende valor, a pessoa tem uma expectativa. Mas se a gente entrega aquela expectativa, e na maioria das vezes se a gente supera, essa pessoa aceita pagar mais porque ela entende a diferenciação do que você está entregando. Agora, se você fica na vala comum de disputa de preço, se você baixar 5 centavos e o teu concorrente baixar 10 centavos, esquece, você perdeu, tá? Então, quando a gente melhora o nosso reconhecimento, a gente melhora o nosso financeiro também. Lembra que eu falei que produtividade está ligada a pessoas, está ligada aos serviços da gente, ao tempo da gente, a grana que entra, tá? Então, aqui é prova viva disso. Quem já não passou pela situação que você vê, por exemplo, um cliente seu que fala assim, então, mas não vai dar não, não vamos fechar esse serviço, ele não viu valor, ele não conseguiu entender valor, então você caiu na sua produtividade porque você não foi uma pessoa efetiva na entrega, por várias razões, e uma delas a gente vai citar aqui, que é você não entender claramente a dor dessa pessoa e não gerar resultados para a dor dela. Quando eu sou uma pessoa mais produtiva, eu tenho mais indicação de clientes. E aí, o que acontece? Vai aumentando o meu ticket, vai aumentando a minha produtividade. E aí, gente, se a gente tem mais indicações, a gente consegue cada vez mais espalhar aquilo que a gente acha que faz sentido, aquilo que a gente acredita. Porque eu sempre penso o seguinte, que quando a gente entrega alguma coisa, a gente procura entregar o nosso melhor, sempre o nosso melhor. E a gente entrega com a intenção de ajudar alguém, de modificar, de transformar a vida de alguém, de transformar a empresa dessa pessoa. Então, se você consegue alcançar mais pessoas te indicam, significa o quê? Significa que mais pessoas estão sendo impactadas por aquilo que você acha que você consegue entregar para transformar a vida dessas pessoas. Então, olha que bacana isso é muito legal, tá? Aqui, ó. Gastar menos para conquistar novos clientes. Pensa que se eu estou sendo uma pessoa efetiva na minha comunicação, invariavelmente eu vou acabar gastando menos. Por quê? Porque eu vou ser mais assertiva na dor do meu cliente. Eu vou ser mais assertiva na comunicação, na geração do conteúdo que a gente vai... Tá aqui, ó. Na geração do conteúdo que a gente vai entregar para essa pessoa. Por isso é muito importante no marketing digital a gente traçar bem a nossa persona. É por isso que o pessoal fala tanto, faz persona, faz persona, faz persona. E, gente, fazer persona pode parecer simples, mas às vezes não é. Porque a gente quer abraçar o mundo, a gente quer abraçar um monte de gente. E aí o que acontece? Quanto mais a gente quer abraçar, menos objetivo a gente se torna.
Quanto mais a gente quer abraçar um número grande de pessoas, menos a gente entende essas pessoas. Para pensar o seguinte, você tem 5 amigos e uma outra pessoa tem 15 amigos. Você acha que a pessoa que tem 15 amigos, os dois têm contato constante com essa pessoa, a pessoa que tem 15 amigos tem o mesmo tempo da pessoa que tem 5 amigos? Você acha que a pessoa de 15 amigos vai conseguir entender tão bem os amigos como a pessoa que tem 5? Não vai, não adianta. Por quê? Por mais que essa pessoa seja íntima, converse, pergunte o tempo todo, é tempo, gente. Primeiro, ninguém é igual a ninguém. Então não dá pra falar assim, não, eles são 15 pessoas parecidas. Parecido não é igual. Começa por aí, tá? E segundo, a gente não tem tempo hábil. Então a gente está falando de tempo, 24 horas, produtividade ligada a tempo. Então assim, quanto mais você for uma pessoa assertiva em entender melhor a dor do seu cliente e entender melhor a necessidade do seu cliente, invariavelmente você vai conseguir gerar melhores resultados, ser mais assertiva na sua comunicação e automaticamente aumentar a tua produtividade, percebe? Então, quando a gente fala de produtividade interna e produtividade externa, a gente sempre está falando de pessoas, a gente sempre está falando de tempo, a gente sempre está falando de necessidades claras e atendidas. Se vocês não prestarem atenção no teu público interno, no teu público externo, invariavelmente vocês terão problemas com produtividade. Agora, a boa notícia é que dá para mudar rápido, porque se a gente começa simplesmente a prestar atenção nas pessoas ao nosso redor e a gente começa a se planejar e agir, automaticamente a nossa produtividade melhora. Então, olha que boa notícia. É só você prestar atenção, preste atenção em pessoas. Para a gente encantar pessoas, a gente tem que ouvir. O sábio não é aquele que tem um monte de respostas. O sábio é aquele que sabe fazer boas perguntas. Quando a gente faz boas perguntas, a gente consegue ativar a pessoa para que ela pense em muito mais coisas e a gente consegue analisar o comportamento dessa pessoa e as reações dessa pessoa e conseguir entender melhor a necessidade dela. Então é isso, gente. Vocês estão vendo que não é difícil a gente melhorar a nossa produtividade. Não é difícil, mas tem caminho para ser seguido. Se você não vai gastar energia e você não vai melhorar a sua produtividade, tá bom? Então fica aqui a dica para vocês, fica aqui a orientação. Façam planejamento, tenham clareza, dediquem tempo na empresa de vocês, com a equipe de vocês, para entenderem as necessidades internas e as necessidades externas. Quando vocês fizerem isso, invariavelmente, vocês vão melhorar a produtividade. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, a gente se vê na próxima live. Se vocês estão gostando desse conteúdo, compartilhem. É muito importante para mim que outras pessoas também sejam impactadas com isso, porque a minha intenção é realmente que as pessoas melhorem a comunicação delas, comunicação de expressar, comunicação de entender gente, comunicação de ajudar pessoas. Então compartilhem, se vocês acham que faz sentido, cada um compartilhar com 2 pessoas, a gente já consegue espalhar isso cada vez mais. Comentem com pessoas, o foco aqui é sempre essa questão da produtividade, da comunicação, para você humanizar a sua comunicação, ter mais resultados, então tanto na parte externa quanto na parte interna, através de geração de conteúdo, através de treinamentos. É assim que a gente consegue colaborar com vocês. Deixem seu joia, deixem seu comentário aqui. Quiserem deixar perguntas, podem deixar. Eu sempre respondo as perguntas, tá bom? Podem me mandar por e-mail, podem me mandar por direct, não tem problema nenhum. E eu desejo para vocês um dia maravilhoso. Eu sempre falo que eu desejo uma vida wonderful para todo mundo, né? Então que vocês tenham uma vida maravilhosa, vivendo dentro do flow de vocês. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada, tchau!